Diga assim: Senhor, eu estou pronto para ouvir-te falar. Mexe com o meu coração, com os meus caminhos, com o meu futuro. Vem na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês hoje à noite no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Eu quero ler apenas o versículo de número 40. Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Eu quero falar hoje à noite só no finalzinho deste versículo. Desça da cruz, se é filho de Deus. Se vocês estranharem que a minha mulher está mexendo ali no computador, no iPad dela ali, não é porque ela está não prestando atenção à minha mensagem, não. É que ela está tweetando, colocando textos ou trechos da mensagem para a rede social completa. Se é filho de Deus, desça da cruz. Descer é mais fácil do que subir. Descer é ceder à ação da gravidade. Nem todo descer é bom, e nem todo descer é ruim. Descer pode ser figura de linguagem boa. E descer pode ser uma figura de linguagem negativa. Jonas, o profeta fujão, diz o texto que ele desceu para o fundo do navio. E desceu para o fundo do mar. Descer aqui foi ruim, porque a descida era uma fuga de Deus. Mas Zaqueu desceu de uma árvore. Ele que era rico, o texto da Bíblia diz que ele desceu. E porque ele desceu, Jesus lhe falou: hoje entrou salvação nessa casa. Vocês me ajudem a pregar. Dizer glória a Deus, aleluia, não é proibido aqui na Bethesda não, viu? A grande tentação da cruz é desça. Se Jesus desce, porque a multidão pedia, é negativo. Claro, Jesus queria preservar a vida dele. Todos nós temos o instinto de preservar a nossa vida. Eu tenho certeza que todo cristão que está aqui quer ir para o céu, mas ninguém está com pressa. Ninguém tem pressa.
Porque é instinto nosso preservar a vida. E Jesus estava na cruz. Não é fácil resistir a essa voz. Desça daí. Depois que ele foi vendido por um amigo. Depois que ele foi traído. Depois que ele foi julgado por um covarde. Depois que ele foi humilhado por religiosos maldosos. Depois que ele foi espancado por soldados sanguinários. Ouvir essa frase, desça daí, com certeza era uma grande tentação. E ainda mais, era uma grande tentação porque eles plantaram no coração de Jesus uma palavrinha que pode ser também perniciosa. Se és o Filho de Deus. Se eu conseguir plantar um si no coração de vocês, eu jogo no coração de vocês uma insegurança. Se és o Filho de Deus. Olha, se és o Filho de Deus depois de ter sido traído. Se és o Filho de Deus depois de ter sido julgado por um covarde. Se és o Filho de Deus depois de ter sido espancado, torturado. Se és o Filho de Deus depois de ter sido cravado numa cruz. Se és o Filho de Deus. Mas ele não desceu. E você me pergunta e diz, por que Jesus não desceu? Ele não desceu porque ele não estava ali para provar nada para ninguém. Jesus não estava na cruz para se provar, ou para provar qualquer coisa a quem quer que seja. A multidão, ao diabo, a quem quer que seja. Jesus estava na cruz para amar. Jesus estava na cruz como resultado do seu amor, como consequência de uma vida íntegra, justa. Por isso ele não desceu. Porque ele não tinha que responder ao si. Se és o Filho de Deus, eu não tenho satisfações a lhe dar. Eu não estou aqui para responder. Aliás, Jesus já tinha descido muitas vezes na vida dele. Jesus já tinha descido até as águas do Jordão para ser batizado pelo João Batista. Jesus já tinha descido do monte, onde ele pregou o sermão do monte das bem-aventuranças, para curar um leproso que tinha dito a ele, se queres, serei limpo. Jesus já tinha descido do barco do lago de Genezaré para poder libertar um menino ou um gadareno. Jesus já tinha descido do monte da transfiguração para dar vida a um menino que tinha convulsão e as convulsões jogavam ele na água e no fogo. Jesus já tinha descido do monte onde fica o Getsêmani para ir ser julgado lá no pátio do Sinédrio e ser considerado digno de morte. Ele já tinha descido. E para que se provar se ele já tinha descido? Como se ele dissesse, descer, eu já desci inúmeras vezes e vocês não viram. E ao longo da história de Jesus, ele sempre se recusou provar-se a quem quer que seja. Jesus nunca quis se provar a ninguém. Quando o diabo o tentou no deserto e disse, se és o Filho de Deus, prova que és o Filho de Deus, transformando pão em pedra. E ele recusou. Quando os religiosos estavam em dúvida sobre quem ele era, pediram e disseram, prova que tu és o Filho de Deus, mandando sinais no céu e fazendo algum tipo de maravilha, e ele recusou. Quando os
seus próprios discípulos pediram que ele provasse que era um guerreiro e derramasse fogo do céu em cima dos samaritanos, ele recusou. Prove, pedem os ateus. Prova que és o Filho de Deus. Pede a multidão raivosa. Prova que você é um filho de Deus. Pedem os religiosos sedentos por milagre. Prove que você é o Filho de Deus. Mas ele se recusou a provar. Jesus podia chamar ali na cruz uma legião de anjos para defendê-lo? Sim ou não? Sim, ele podia ter chamado uma legião de anjos para defendê-lo, porque ele disse isso quando Pedro desembaiou a espada para ir lutar, para defendê-lo. E Jesus disse: Pedro, você não sabe, e vocês aqui, meus apóstolos, não sabem que eu poderia chamar agora 12 legiões de anjos para virem ao meu socorro? E outra coisa, Jesus podia descer da cruz se ele quisesse. Descer da cruz não era complicado para Jesus, bastava ele chamar os anjos. Aliás, Jesus já tinha escapado, já tinha fugido, já tinha se safado do ódio das pessoas inúmeras vezes. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 14, eles pegaram em pedras para matá-lo com pedras, apedrejando, e ele saiu no meio deles e ninguém tocou neles. Em Lucas capítulo 4, versículo 29 e 30, eles colocaram Jesus na beira de um abismo e tentaram empurrá-lo para que ele caísse no abismo e morresse, e ele se safou, ele saiu no meio deles e ninguém conseguiu encostar a mão nele. Em João capítulo 7, tentaram prender Jesus, mas ele foi embora no meio do povo e ninguém conseguiu colocar a mão nele. E quando os soldados voltaram e os religiosos perguntaram, prenderam ele? Eles disseram: não conseguimos, porque nunca homem nenhum falou palavras como aquele homem fala. Então Jesus ouviu: se és o Filho de Deus, desce daí. E ele não quis descer. Ele não quis descer porque ele não tinha nada para provar para ninguém. Ele já tinha vivido uma vida plena, frutífera, bonita. Ele não precisa se provar. E é a mesma coisa da igreja. Nós não estamos aqui para nos provar. O reino de Deus não se prova, o reino de Deus se vive. Se vocês creem mesmo em Deus, manda Deus mandar agora, em letras de neon, uma faixa no céu dizendo: eu existo. Nós não estamos aqui para isso. A mensagem do Evangelho não se racionaliza. Se eu provar para você a existência de Deus, eu mato a fé, porque a fé existe exatamente porque eu não tenho provas. Eu não tenho que provar coisa nenhuma. E se alguém me provasse que Deus não existisse, eu diria: pior para você. Se alguém provasse que Jesus foi uma invenção, eu diria: meu amigo, se alguém conseguiu inventar uma pessoa tão maravilhosa como Jesus, bendita invenção. Se alguém conseguir provar para mim que o Evangelho é uma farsa, eu diria: bendita farsa, porque foi essa farsa que me deu esperança, que organizou a minha vida e que me dá hoje certeza do amor de Deus. Não tem ninguém que me provar nada e nem desprovar. Eu vivo não por vista, eu vivo por fé. Desce daí se tu és o Filho de Deus. Jesus não desceu. E você me pergunta e diz: por que Jesus não desceu? Jesus não desceu porque o amor não desce do seu compromisso. Quem ama não desce do compromisso de amar. No interior do Ceará, conta uma história que aconteceu por volta de 1920, lá no interior do Ceará, no sertão brabo, quente,
árido. Dizem lá que por volta de 1920, um homem estava na frente de uma mercearia, que lá no Ceará a gente chama as mercearias de bodegas. O homem estava na frente de uma bodega, com a sua carruagem, com a sua carroça, e 2 parelhas de cavalos. De repente os cavalos, por nenhum motivo, se enfureceram e saíram desembestados pela cidade. E o homem agarrou nas rédeas do cavalo. E os cavalos não pararam. E ele segurou na rédea. E os cavalos correram pela cidade inteira, puxando o homem pelo cascalho, puxando o homem pela brita, pela calçada, jogando o homem para um lado e para o outro, e ele segurando na rédea. Finalmente os cavalos pararam de tão cansados que estavam. A multidão correu até o homem e disse: "Você é louco? Para que você segurou nessa rédea desse cavalo? Solta os cavalos, deixa eles irem embora." E ele, todo esbagaçado, estraçalhado, porque tinha sido puxado pela rua da cidade, sem fôlego, já nos estertores da morte, antes do último suspiro, ele disse: "Na carruagem, na carruagem." E quando eles foram ver na carruagem, levantaram um pano da carruagem, o filhinho dele estava na carruagem. E aí todos entenderam por que ele não tinha soltado a rédea. Porque quem ama não solta a rédea. Quem ama vai até o fim. A Bíblia nos diz em João capítulo 13, versículo de número 1. Por que Jesus não desceu da cruz? Porque a Bíblia diz assim: "E tendo-os amado, os amou até o fim." Mesmo ferido pela desobediência, ele amou até o fim. E é esse o Deus que nós servimos, que não desiste de amar. O Deus que foi ferido no deserto pela desobediência de Israel, nunca deixou de mandar o maná todos os dias de manhã. O Deus que foi ferido pela desobediência do povo que construiu um bezerro de ouro, não deixou de amar e mandou fazer outras tábuas da lei. O Deus que ama encharcou de lágrimas o profeta Jeremias para dizer ao povo que ele não ia desistir. O Deus que ama, ferido pela desobediência, chamou Isaías e mandou que ele compusesse cânticos belíssimos no seu livro profético. O Deus ferido pela desobediência chamou o profeta Oséias e disse: "Oséias, casa-te com uma mulher de dúvida reputação, para que o povo saiba que eu vou amá-los, mesmo que eles sejam de dúvida reputação." O Deus que ama não desiste. E se Jesus tivesse desistido da cruz, nós jamais saberíamos que o amor de Deus é fiel. Ele ficou lá. Se és o Filho de Deus, desce daí. Por que Jesus não desceu? Porque ele sabia que descer da cruz seria o triunfo do mal. Se Jesus descesse da cruz, o triunfo era de Pôncio Pilatos. Um covarde seria o herói. Se Jesus desce da cruz, uma cúpula religiosa que dominou o templo durante um período em Israel seria legitimado. Se Jesus desce da cruz, nós só teríamos a sexta-feira, nós não teríamos o domingo. Nós teríamos a paixão, mas nós não teríamos a ressurreição. Se Jesus desce da cruz, nós teríamos a vitória do inferno e a vergonha de Deus. Se Jesus desce da cruz, ele jamais poderia dizer, como disse nos evangelhos: "Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno." Se Jesus desce da cruz, da onde os negros escravizados tirariam esperança para olhar além do futuro dos seus senhores que batiam neles? Da onde eles teriam força para compor os spiritual negros dos Estados Unidos? Músicas belíssimas que falam da ressurreição da vida e da esperança. Da onde eles tirariam? Eles tiraram olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se Jesus tivesse descido da cruz, mulheres
mulheres que já enterraram os filhos prematuramente não teriam como dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Desce daí, desce daí. A multidão gritou para Jesus: se és o Filho de Deus, desce daí. Mas que Deus me ajude, e que Deus ajude você, que você também não desça da sua cruz. Paulo não desceu da cruz dele. O apóstolo Paulo não desceu da cruz. Porque ele disse em Gálatas 2:22, estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não desceu. Pedro, diz a tradição, também não desceu da cruz, pelo contrário. Disse: não sou digno, diz a tradição, não está na Bíblia, mas a tradição diz, de ser crucificado como o meu Senhor. E quando o condenaram à cruz, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E eu não quero descer da minha cruz. Eu não quero descer da minha cruz. Por isso eu quero cantar e continuar cantando ao longo da minha história o velho hino da harpa cristã. Na batalha contra o mal, sê valente. Segue em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, sê valente. Sê valente pelejando por Jesus. Sê valente nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Eu não quero descer da minha cruz, você quer? Porque a cruz não é só um objeto de morte. A cruz não é apenas uma estaca e uma trave. A cruz tem um significado muito grande. Porque a cruz é o significado do nosso compromisso. E principalmente com o compromisso que nós temos com valores que podem custar a nossa vida. Cruz não é problema. Lá no Ceará diziam, carregar a cruz é carregar os meus problemas. Não, não é. Cruz é assumir um estilo de vida tal, que se ele trouxer prejuízo e até morte, eu não abrirei mão desse compromisso de vida, eu não vou descer da minha cruz. Eu não quero que você desça da sua cruz. Jesus não desceu da cruz dele. Jesus, mesmo que eles gritassem e dissessem, se és o Filho de Deus, desce, ele não desceu. Você sabe por que eu não desisto da minha cruz? Porque se eu desistisse da cruz, eu daria cabimento às pessoas que profetizaram que a minha conversão era fogo de palha. Eu não sei vocês, quando eu me converti, adolescente ainda, a primeira voz que eu ouvi das pessoas quando eu disse que eu tinha me convertido a Cristo foi: isso é fogo de palha. Vai passar. É só uma fase. Não tem fôlego. Se eu desisto da cruz, eu dou voz a essas pessoas. Não, não vai passar não. Porque eu decidi abraçar o meu Senhor Jesus e eu não vou descer da cruz também não. Você sabe por que eu não vou descer da cruz? Porque não é fogo de palha a minha conversão. Porque eu entreguei a Jesus o meu coração. Vocês entendem o significado dessa frase, entregar a Deus o coração? A Bíblia fala que o coração é o símbolo da centralidade da nossa vida. O coração não é o músculo que bombeia sangue, metaforicamente falando. A cruz o coração é a centralidade da minha vida.
E quando eu digo eu entreguei a Jesus o meu coração, não estou entregando esse órgão aqui não, que até mexido já foi. Eu estou entregando a Ele a minha identidade, no sentido de que eu estou entregando a Ele a formação da minha identidade segundo os valores dele. Entreguei a Cristo o meu coração. Eu me converti e entreguei a Jesus o meu coração, porque um dia eu orei como Davi no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Entreguei a Jesus o meu coração, porque um dia eu pedi, como pai de Provérbios, capítulo 23, quando ele disse, filho meu, dá-me o teu coração, e eu dei a ele o meu coração, porque um dia eu orei e pedi, como Ezequiel, capítulo de número 36, e disse, cria em mim, ó Deus, um coração novo, retira o coração de pedra e coloca um coração de carne, porque um dia eu ouvi as palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, 37, quando ele disse, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, e eu disse, é assim que eu vou te amar, e é por isso que a minha decisão que foi tomada quando eu era um adolescente, em 1967, ainda permanece hoje, eu não vou descer da minha cruz. Você sabe por que eu não vou descer da minha cruz? Porque eu não tive uma experiência religiosa, eu tive uma experiência de ressurreição. Eu entreguei a Cristo a minha vida, e Ele vem num processo de me transformar numa nova pessoa, que ainda não acabou. Eu quero que você avalie se você tem uma experiência religiosa, ou se você já entregou o seu coração a Jesus. A integridade, a integralidade e a identidade sua, a centralidade da sua vida, agora estão nas mãos de Deus. Eu não vou descer da minha cruz, Jesus não desceu da dele, eu não vou descer da minha. E eu quero perguntar, você vai descer da sua? Você sabe por que eu não desisto? Porque em segundo lugar, se eu desistisse, não seria falta de fé. Se eu desistisse da cruz, não seria falta de fé. Se eu desistisse da cruz, seria ingratidão. Se eu desistisse da fé, não seria, ou da cruz, não seria falta de fé, seria ingratidão. O tanto que Deus já fez por mim, eu teria que jogar na lata de lixo. Porque sabe, eu posso repetir como Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Tudo o que sou, eu devo a Deus. Eu cresci num lar muito problemático. Essa semana eu conversava com a minha mulher sobre isso. Muito problemático. Nós tivemos enormes dificuldades depois que meu pai foi um preso político. Não foi só a prisão do papai e nem foi só a necessidade econômica que nós passamos. Foi a desestruturação da nossa casa. Eu não sou ainda completamente equilibrado não. Mas se não fosse por Jesus, eu era um louco. Talvez eu estivesse nas drogas. Talvez eu fosse um viciado em alguma coisa aí, em alguma clínica, lutando para me... Jesus formou a minha história. Jesus formou a minha história. Eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque eu aprendi na escola dominical a ser homem. A gente manda essas crianças para ir para a classinha lá, não é para se ver livre delas e ter um culto mais silencioso aqui não. É porque nós sabemos que ali nós estamos forjando futuro, caráter, a partir dos valores do reino de Deus. Eu sou o que sou hoje, eu sei me posicionar, eu sei debater ideias, eu sei conviver com as pessoas por causa de Jesus. Porque eu tive professores de escola dominical,
que me ensinaram sobre Jesus, que me ensinaram a ser homem, a ter integridade nos meus valores. Se eu desistisse da cruz, eu seria um ingrato, porque foi por causa da mensagem de Jesus que eu já viajei por mais de 120 países do mundo. Foi por causa de Jesus que eu criei gosto pelo estudo. Se não fosse Jesus, eu seria um vagabundo assistindo televisão a tarde inteira. Foi por causa de Jesus que a minha vida mudou, que eu tenho família, eu tenho uma mulher que me ama. É por causa de Jesus que eu tenho filhos e tenho netos e tenho a paz de deitar a minha cabeça no travesseiro à noite. Por causa de Jesus eu enfrento dificuldades as mais diferentes. Eu seria um ingrato, porque Jesus salvou a minha vida, me cobriu de misericórdia, me deu um futuro, firmou os meus passos e me mandou ir pelo mundo espalhar a sua boa mensagem. Eu descer da cruz, eu seria um ingrato. Mas eu vou terminar dizendo assim: eu não desço da cruz, porque se eu dissesse, ou se eu descesse da cruz, eu daria razão aos inimigos da fé, que dizem que a minha caminhada com Deus é uma fuga. Vocês sabem que o século XIX e o século XX, a passagem do século XIX para o século XX, de 1800 para 1900, 3 grandes críticos da fé se levantaram. Karl Marx, junto com Engels, considerado o pai da teoria comunista. Friedrich Nietzsche, considerado o pai do niilismo moderno, da filosofia, eu vou já explicar. E Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, da compreensão dos movimentos do ego, superego e do inconsciente. 3. E os 3 tinham uma crítica a fazer à religião. Karl Marx dizia o seguinte: a religião serve aos opressores, porque a religião é uma fuga para que os sistemas econômicos opressores continuem oprimindo. As pessoas se iludem, postergam para depois da vida a esperança da felicidade, e assim os regimes opressores continuam oprimindo. E aí tem a frase famosa de Marx, de que a religião é o ópio do povo. E ele usou essa frase, até nem foi negativo. É o ópio no sentido até que ele usou bom. Serve para acalmar as massas, porque senão esse mundo viraria um pandemônio. O segundo inimigo da fé, grande inimigo da fé, foi Nietzsche. Eu não diria da fé, da religião. Porque Nietzsche dizia o seguinte: a religião é para os covardes, para as pessoas que não têm coragem de enfrentar a vida. E aí eles apelam para forças sobrenaturais que os ajudem a enfrentar a vida, porque eles são covardes, não têm coragem de enfrentar a vida. E Sigmund Freud dizia o seguinte: a religião é a projeção que nós fazemos do nosso pai onipotente. Quando você era criança, você via seu pai como uma pessoa muito forte, muito capaz. À medida que você foi crescendo, essa figura paterna de um homem forte vai perdendo sentido dentro de você, e você então projeta para um pai celestial, poderosíssimo. Portanto, a religião é uma projeção de gente que quer continuar infantilmente dependendo de um pai celestial. Se eu desço da cruz, eu dou razão a eles. Porque se eu desço da cruz, eu estou passando o recibo de que a religião é uma fuga. De que a religião é para quem não tem coragem de enfrentar a vida.
E eu não me converti esperando um mar de almirante e nem um céu de brigadeiro. Quando eu me converti, eu não fantasiei que eu teria a sorte de Alice no mundo, no país das maravilhas. Eu não sou ingênuo que me converti esperando delícias vindas do céu para meu colo, porque a cor dos meus olhos me faz ser querido de Deus. Não, eu não me converti em busca do mundo de Poliana, o mundo cor-de-rosa, não. Eu jamais me iludi e eu jamais, quando me converti, achei que minha vida seria uma vida fácil. Eu sempre soube, desde a minha conversão lá na igreja presbiteriana de Fortaleza, que o mundo é um vale de lágrimas. Eu sempre soube que as águas do deserto, quando vamos beber, elas são amargas. Eu sempre soube e concordei com 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 12. Aqueles que querem viver integralmente ou integramente, querem viver fielmente, vão sofrer perseguições. Eu sempre aceitei o que Paulo e Barnabé disseram quando passaram por Listra, Icônio e Antioquia. E está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 22. Paulo e Barnabé visitando essas cidades, Listra, Icônio e Antioquia. Eles foram de cidade em cidade dizendo o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para podermos entrar no reino de Deus. Eu não me converti esperando que Deus vá me dar uma pista mais suave e dos outros a pista é esburacada. Eu nunca me converti esperando que Deus me iria pegar pela gola da camisa e ia me levantar acima dos meus irmãos. Eu nunca me converti para ter privilégios que os outros não tenham. Eu nunca me converti esperando que Deus iria me tirar da cruz. Eu nunca esperei que Deus fosse suavizar o meu caminho. Jesus não esperou que Deus suavizasse o caminho dele, e por isso quando eles disseram: se és o Filho de Deus, desce, ele não desceu. O que determina a nossa fé não é nossa capacidade de ganhar milagres, de afirmar teologia, de ser firme na doutrina. O que determina a nossa fé é a nossa capacidade de nos mantermos compromissados com os valores do reino, mesmo que a morte bata na nossa porta. É por isso que eu gosto de ler a história dos judeus na Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. Que história linda dos judeus. Apanharam de todo lado. Judeu apanhou de todo lado. Apanhou de babilônico, apanhou de amalequita, apanhou de grego, apanhou de persa, apanhou de romano, eles apanharam. Mas eles diziam o tempo inteiro: o Senhor é a nossa rocha. E quando a gente levanta os olhos para os montes e pergunta de onde nos virá o socorro, a gente diz: é do socorro que vem o nosso, é do Senhor que vem o nosso socorro. Quando eles estavam no fundo do poço, eles diziam: eu sei que o meu Senhor vive. Quando eles estavam no fim de toda a tragédia, eles diziam: contudo, a nossa vida, a nossa herança, a nossa sorte, és tu, Senhor, e nós não vamos desistir de ti. E essa história desse povo de não ter desistido nos deu Jesus, e porque Jesus não desistiu da cruz, você está aqui, eu estou aqui. Não desista da sua cruz. Jesus não desceu da cruz, mesmo que houvesse silêncio. Porque ele disse: Pai, por que me abandonaste? E na sensação do total e completo abandono, quando a gente não tem a quem pedir, a quem falar, a quem buscar, quando o nosso equilíbrio emocional
está perturbado, quando a nossa mente está confusa, quando os nossos valores estão colocados em xeque, é nessa hora que a gente conhece o homem e a mulher que foi tocado pelo Espírito de Deus e que tem o Espírito de Deus. Por isso, amigos, por isso, minhas amigas, eu quero que você diga comigo, hoje à noite, na batalha contra o mal, eu vou ser valente. Diga. Vou seguir a minha marcha triunfal. Vou olhar para Jesus, que a vitória Ele me conduz. Não vou deixar a minha cruz. Vou pelejar por Jesus, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, cheio do Consolador. Eu vou ser valente.